Boa noite, irmãos. Nós glorificamos ao nosso Deus nesse 17 de setembro de 2023, estudando nesse culto dominical sobre adoração e culto na Bíblia. Nós estamos tratando de espiritualidade e hoje nós estaremos vendo a segunda parte daquele tema número 10 ligado com espiritualidade, a questão da cosmovisão da adoração bíblica. O que é culto para Deus? O que é adoração de acordo com a Bíblia? O que é que Deus requer de nós? O que é que Deus vai requerer de cada um dos seus adoradores? Abra sua Bíblia para João capítulo 4, os versículos 23 e 24. O Senhor Jesus Cristo está respondendo aqui a uma pergunta da mulher samaritana, que se achava uma perita nessa área de culto, nessa área de adoração. Inclusive ela dá várias informações para Jesus Cristo, que era sabida, essas informações eram sabidas de todos da época. Ela diz, pegando aí do versículo 19, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. A mulher samaritana está falando com Jesus. Ela disse: nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela está tratando do aspecto técnico da adoração, o lugar onde se deveria adorar, a forma, né? Diz-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Que eram os samaritanos, eles eram heterodoxos, eles não seguiam a doutrina de Jeová, a doutrina sobre Deus no Velho Testamento. Então eles faziam uma mistura entre culto a Deus e culto pagão. Por isso que Jesus Cristo diz na cara dela: você se acha muito sabida em termos de adoração, mas você é ignorante. Vós adorais o que não conheceis. Nós, se referindo aos judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, a adoração tem tudo a ver com a salvação, a soteriologia, a doutrina, o plano de Deus para a salvação. Somente o salvo pode adorar a Deus corretamente. O salvo, biblicamente salvo, segundo todos os critérios que Deus deu, que são basicamente simples: crer somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se aproximar dele arrependido e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Só a partir daí alguém pode começar a adorar a Deus. Então Jesus Cristo diz aqui, liga adoração e salvação. Só uma pessoa salva pode realmente adorar a Deus. Então no versículo 23 ele disse: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, se tem os verdadeiros, tem os falsos, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então no versículo 24, que é o nosso verso-chave, ele diz: Deus é espírito, e importa, não há substituto para esse critério dado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Importa, é necessário, é vital, é inescapável, não tem outro jeito de adorar a Deus a não ser esse. Ele diz: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos aprender como adorar assim. Antes de orar, eu vou pedir ao irmão Flávio que peça a Deus por essa mensagem, que nós possamos aprender o que é realmente adoração e culto na Bíblia. Agradecendo pela presença da Sueli, que está nos visitando hoje, muito nos honra. Também agradecendo
a Thelma, que foi através da Thelma que a Sueli veio. Então nós somos aqui uma igreja que estamos buscando com todo o coração ser esse tipo de adorador que Deus procura, que adore a Ele em espírito e em verdade. Então, pedindo ao irmão Flávio que ore agradecendo pelo nascimento da Ana Cecília e pela cirurgia que trouxe a tanto a mãe quanto a filha em vida. Ele vai agradecer mais uma vez e orar pela minha querida Nora Lidiane, está esperando aí o Levi. Então aproveita para orar pela Lidiane, viu? Guerreira, viu? Essa daí é uma mulher abençoada. O irmão Flávio pode vir. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que possamos, ó Pai, ser verdadeiros adoradores, ó Pai, que te buscam, que andam conforme a Tua vontade, ó Pai, que obedecem, ó Pai, que sabe ser repreendido, que sabe corrigir o caminho, ó Pai, quando não te agrada. Esse Senhor, com o parto da Lidiane, com o nascimento do Levi, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pela vida da Priscila, da Ana Cecília. Somos gratos, ó Pai, pelo teu imenso amor e tua imensa misericórdia. Te agradeço por tudo, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. É muito importante essa temática da adoração. As pessoas dizem, o importante é que você está adorando a Deus. Não, o importante não é estar adorando a Deus, não. O importante é adorar a Deus conforme Ele colocou na palavra dele. Você notou lá que a história da humanidade já começa com fracasso nessa área de adoração. O Abel tenta adorar nos moldes que o pai dele e a mãe dele faziam e que tinha sido por revelação divina, e o Caim decidiu improvisar. Deve ter feito um altar tropical com frutas e verduras, um negócio muito bonito. Porém Deus, nada. E tudo isso desencadeou toda essa adoração errada do Caim, despertou nele um espírito de raiva contra o irmão e terminou assassinando o irmão. Então não basta adorar. Nós vamos ver aqui que Deus disse, quando Ele quer uma coisa, Ele dá o dele. Quando Ele mandou fazer a arca, Ele disse, Noé, faça conforme o modelo. E no final daqueles 100 anos, que era um projeto gigantesco, não foi feito do dia para a noite. A pessoa disse, como é que naquela época o Noé pôde construir uma arca daquele tamanho? Ele levou muito tempo. E lembra que a família de Caim já tinha desenvolvido uma alta tecnologia, tanto metalúrgica quanto em várias áreas. Então já tinha tecnologia para construir, não um barco, que a arca não era um barco, não era para ser dirigível, não foi feito leme, nem timão, era só para flutuar, era um caixão imenso. E o Noé fez conforme Deus disse, tudo direitinho. Quando chegou na época da arca, Deus disse, Moisés, faz conforme o modelo que eu te dei. E a adoração a Deus também é assim. Ou a gente segue o modelo dele ou está fora. Ele não aceita, simplesmente. Ele tinha dito que a arca só podia ser carregada nos lombos de sacerdotes. Na época do Davi, ele manda levar a arca para Jerusalém e tentou também, como o Caim, improvisar. Carro de boi com carro novo, né? Negócio bem sofisticado, tecnologia avançada, né? Negócio nas costas de levita, mas o modelo era nas costas do levita, não importa a tecnologia que tenha. E no caminho, há um problema com o carro, a arca escorrega, o Uzá tenta segurar a arca, e é dito que um raio abre ele era lascado, terrível, foi uma coisa chocante. Qual foi o problema? Não estavam fazendo conforme o modelo. Aí você me pergunta, e qual é o modelo de Deus de adoração? Vamos começar vendo. Na última mensagem, nós vimos
os 8 elementos sobre adoração e vimos os princípios de forma panorâmica sem ver os textos. Hoje nós vamos ver o pano de fundo sobre a adoração e então entrar especificamente nesses textos. Você nota que no centro desse gráfico mostra que o foco é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Espírito e importa que eu adore em Espírito e em verdade. Está aqui o nosso texto-chave. Vamos ler todo mundo junto. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que eu adore em Espírito e em verdade. E o outro texto ligado com a adoração é exatamente 1 Coríntios 10 e 31. Vamos ler juntos? Portanto, todo mundo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então essa é a tríade da existência. Qual é a tríade da existência? Por que estamos aqui? Qual é o sentido da existência? Primeiro, glorificar Deus. Se o que eu fizer não glorificar Deus, terminará em nada, ou na minha desgraça. Segunda coisa, santificar-se. Sem santificação ninguém conhecerá, desfrutará de Deus e do gozo que vem da relação com Deus. E terceiro, evangelizar, que é a missão maior dos santos. Tese da nossa mensagem de hoje. Qual o propósito a ser atingido com essa mensagem? Então, recapitulando aqueles 8 elementos indispensáveis da adoração em espírito e em verdade, segundo a piedade e santidade. O que é adorar e cultuar a Deus, segundo a Bíblia? Então, de acordo com o gráfico, eu vou estender isso mais, adorar somente no espírito. Porque adorar é prostrar-se. Nós vamos ver o que é isso. É a crucificação do erro. Segundo, adorar é somente na verdade. É incrível, nós vamos ver que vivemos uma época em que a maior parte da adoração não é conforme o modelo bíblico. O YouTube está cheio de vídeos mostrando adorações que eles intitulam de bizarras, de ridículas. Ridículas, já no título eles dizem, olha, não ria. Porque o que estão fazendo nas igrejas serve de comédia para os descrentes. É ridículo. Eles não observam aquele princípio da decência e ordem.
tenho aqui esses vídeos, mas não vai dar tempo para eu passar. Eu vou para a teologia, para a doutrina, para o modelo dado por Deus. Terceiro, adorar é viver para Deus. Quarto, adorar só com música racional. Nós mostrando que existe uma música não racional, psicodélica. Adorar só com música sacra. Tem uma música profana que não deve entrar no santuário. Adorar só com ênfase no cântico congregacional. Adorar só com instrumentos sacros. E adorar é oferecer culto focado em Deus. Quais são os problemas e apostasia com adoração e cultos contemporâneos? Como eu falei para vocês, as redes sociais, especialmente o YouTube, tem uma coleção de vídeos. Eu inclusive estou com eles aqui, mas eu não vou perder tempo mostrando. São absolutamente ridículos. Eu vou tentar descrever aqui alguma coisa que eu tenho aqui. Então, as redes sociais e o YouTube mostram vídeos com manifestações ditas adoração gospel, até chamam também de extravagante, que são manifestações chamadas pelos próprios youtubers de bizarras, absolutamente absurdas. Aí você diz, por quê? Porque tem culto aí onde pessoas mugem como bois. Sabia o culto do mugido do boi? Rugido de leão, uísques, latidos de cachorro, aves sendo batizadas com o Espírito Santo em galinheiro, rodopios que a pessoa parece um peão, danças semelhantes às do candomblé, danças. Eu tenho aqui, poderia mostrar para vocês, onde as dançarinas fazem coreografias sensuais, com roupas sumárias, inclusive mostrando a peça íntima de propósito. Paletó sendo usado para fazer os fiéis caírem no chão. Você já ouviu falar do peito santo? É isso mesmo. Eu tenho um vídeo aqui onde o pastor, a pessoa cai no chão e ele fica em cima da cabeça da pessoa e literalmente faz para curar a pessoa. Talvez quando eu editar isso para o YouTube eu coloque lá e você vai ver. Peito santo. Será que isso é bizarro? Será que isso é ridículo? Então tem esse peito santo para curar todos os males. Pastores que colocam, eu tenho um vídeo aqui, colocam o pé no frente da grávida, tipo Lidiane. A grávida senta e o pastor fica passando o pé e forçando o peito da mulher, aliás, o ventre da mulher. Ungir o bumbum das mulheres para ficarem férteis. E na hora elas ficam de quatro. E a roupa é levantada e o pastor vai ungir lá com óleo o bumbum delas. Isso é adoração? E vai, é triste isso. Pintar as paredes do templo de preto, apagar as luzes durante a oração, danças e coreografias frenéticas e delirantes com toda a igreja, onde as pessoas ficam pulando e tremendo. O que é que isso tem a ver com o modelo de Deus? A Bíblia manda testar os espíritos para saber se são de Deus ou não. Olha o que é que dito aqui em 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esses pastores que estão ungindo o bumbum de mulher, que estão peidando na cara dos cães, que dá até para vontade de rir. Não, mas está fazendo para Deus, isso é adoração. Vamos testar, saber se isso é de Deus. Outra
outra coisa que, na introdução, ainda, qual é a definição de culto? Se alguém lhe perguntar o que é culto, através do Novo e do Velho Testamento, culto é encontro com Deus. Culto não é essa reunião. Culto não são as músicas que a gente está cantando. Culto é se nesse momento você está tendo um encontro com Deus. Se você está examinando e dizendo, Senhor, o hino me chamou a atenção para isso, eu estou cantando, Senhor, mas eu não estou dedicando minha vida para Ti. O pastor está dizendo aí que adoração é espírito e verdade. Eu estou cantando, mas minha mente está nas contas que eu tenho que pagar na segunda. Eu não estou adorando com o meu espírito. Senhor, eu estou pulando aqui, o negócio está quente, mas é isso que o Senhor quer? Então, é muito importante que você entenda. Adoração é encontro com Deus. Adoração não é reunião. É por isso que no Novo Testamento você não encontra reunião de adoração. Você nota que um monte de igreja aí tem dia que o culto é só para louvor. Alguns até louvorzão, porque tem direito a tudo quanto é coisa. Mas no Novo Testamento você não encontra esses dias de louvorzão. Os pagãos faziam isso só para liturgia, só para pularem ao som dos tambores. Porque a adoração é primeiramente, já que é um culto, é um encontro meu com Deus, a adoração é primeiramente particular e individual. Se eu não adorar individualmente e particularmente a Deus, não importa se o meu vizinho está cultuando a Deus, porque ele está fazendo o espírito, mas eu não. Então a adoração é primeiramente particular, individual, mesmo quando se trata do culto da igreja. Não é a música que é a adoração, não é o evento, a reunião que é a adoração, é o meu encontro com Deus. É interessante que não precisa nem sair muito da Bíblia, basta você ir para o Evangelho, basta você ir para Mateus. Olha aqui, em Mateus 2:11, diz: e entrando na casa, que eram aqueles homens que vieram do Oriente, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se. Você vai ver que existe apenas uma palavra chave importante no Velho Testamento e no Novo. Nós vamos ver que palavras são essas. Tem mais de uma, mas as que tem a essência, que tem um modelo. E as duas, tanto no hebraico quanto no grego, é a ideia de se prostrar. E prostrando-se, o adoraram. Em Mateus 8:12, veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres. Então, o que está escrito aí é que ele se prostrou diante de Jesus. Em Mateus 9:18, diz que aquele chefe da sinagoga chegou e adorou. Lá é proskuneu, se prostrou. Mateus 14:33. Então, aproximando os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, novamente, se prostraram. Mateus 15:25. Esses textos todos aí têm a ideia de prostrar-se. Isso já adora. Encurvar-se. Abaixar-se diante de Deus e da sua santa vontade. Não é o ato mecânico de se abaixar. O ato mecânico de se abaixar, de se prostrar, pode ser até simbólico. Mas nem sempre alguém que se prostra com o rosto em terra, o coração está prostrado. Teve um menino que ele estava tão irrequieto, tão problemático, que a professora disse: vá lá para o canto, leve sua cadeira, você vai ficar lá no canto para todo mundo ficar olhando para você. E sente lá.
Aí ele sentou, quando a professora se dirigia para os outros alunos, ele se levantava. Aí os alunos estavam a entender a professora que o fulaninho tinha levantado. Aí, fulano, senta! Ele sentava. Quando ela virava a cara, ele ficava em pé. Aí finalmente a professora disse: se você, assim já irada, se você não ficar sentado, eu te garanto que eu vou levar a diretora a te expulsar do colégio. E ele tinha um pai meio bravo, então ele disse: professora, eu vou ficar sentado, mas no meu coração eu estou em pé. Fisicamente sentado, mas no coração em pé. Então tem muita gente fazendo atos litúrgicos exteriores, mas o seu coração continua rebelado. A Bíblia fala de dura cerviz, pescoço duro, queixo levantado. Então tais pessoas não adoram a Deus em espírito e em verdade, adoram mecanicamente. Essa palavra hebraica, se você pegar literalmente, é chachá. Porém, no hebraico tem 3 maneiras de dizer ela. Sheish. Tentei até decorar as 3, mas a ideia dessa palavra, sheishá, seria prostrar-se perante Deus. É a principal palavra hebraica para adoração. Eu peguei alguns textos. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos. Você nota, nós estamos pegando aqui um modelo. Lembra que eles faça conforme o modelo? Eu só aceito se seguir o meu modelo. Então, o modelo de Deus, o cara tem que estar prostrado. Mesmo que não fisicamente. Mas você tem de vir rendido, quebrantado. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos, de toda a carne. É assim que os santos do Velho Testamento se aproximavam de Deus, se prostrando. Segundo Samuel 12,16 diz: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou, e entrou, e passou a noite prostrado, mostrando sua total rendição. Salmo 95 diz: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos. Esse é o modelo de Deus, tem que estar prostrado. Ah, mas eu me ajoelho todo dia. Fisicamente, mas no seu coração você está de joelho? Pode estar como aquele menino. No Novo Testamento a palavra é proskuneo, que tem o mesmo significado do hebraico. Prostrar-se perante alguém significa prostrar-se em reverência. Acrescenta a ideia de beijar. Porque pros seria abaixar-se e cuneu seria beijar. Seria a ideia de ajoelhar-se, daí render-se e beijar, prestar uma honra. É se aproximar de Deus, não mecanicamente, mas rendido e querendo lhe oferecer o melhor do seu carinho. Beijar, não tem manifestação de carinho maior do que beijar. Em Apocalipse 4:10 diz aqui: os 24 anciãos prostravam-se, já estavam no céu, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam. Lembra? Tem que vir prostrar-se primeiro para falar depois de adoração. E adorava o que vive para todo sempre. As outras palavras para adorar no Velho Testamento é zamar. E aí vem acompanhada, lá especialmente no saltério, acompanhado de cordas. E adar, que seguiria estender as mãos em agradecimento e louvor. Toldar, que significa oferecer uma oferta de agradecimento. E barak, ajoelhar-se diante de Deus em humilde submissão. Entendido isso, pegando a estatística de quantas vezes essas palavras ocorrem, nós temos dito aqui que culto é encontro com Deus.
que a adoração não é a reunião em um determinado local, em um determinado tempo. Tanto que Cristo disse, não vai ser nem nesse lugar, nem no outro. Nem precisa ter música. A igreja primitiva não admitia instrumento algum. Hoje nós temos o órgão aqui. Não está errado. Mas mostrando que o culto não tem a ver especificamente com música. Só para você ter uma ideia. Nenhuma das 79 referências à adoração no Novo Testamento está associada à música. Novo Testamento. A palavra adoração ocorre 79 vezes e nenhuma vez tem a ver com música. No Antigo Testamento, 155 referências à adoração. Por exemplo, Salmo 66:4. Só tem uma vez que liga com música propriamente dita. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. No total, das 234 menções de adoração na Bíblia, apenas uma vez ela é usada junto com música. Aí você diz, e a música não é importante? A música é importante. Música usada conforme o modelo bíblico. E nós vamos ver como é. Um Deus do centro. O primeiro critério Cristo deu: adorar só no Espírito. O nosso texto, primeiro texto, qual é o modelo de Deus? Eu sou aceito, não importa, ou seja, eu sou aceito os que me adoram em espírito. Em verdade, já vai ser um segundo critério. No Salmo 95:9, Deus diz: não endureçais o coração como em Meribá. Lembra que adorar é prostrar-se. Quem tem um coração duro não adora. Quem tem um coração que Deus está mandando fazer uma coisa e não faz, está mandando perdoar e não perdoa, está mandando não andar ansioso, mas anda ansioso, preocupado, não adora. Ele diz: quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra de juízo, de castigo, né? Ou seja, aquele povo endurecia seu coração. Deus disse que era para eles entrarem na terra prometida. Eles disseram: não, nós vamos morrer no deserto. E Deus disse: pois vocês vão morrer no deserto. Nós vimos aí os 24 anciãos. Eles adoraram a Deus e lançavam as suas coroas diante do trono. Você já lançou suas coroas diante do trono? Lembra que a coroa é dada lá por Jesus Cristo, no bema, no tribunal de Cristo, como um reconhecimento pelo belo serviço que o crente fez aqui. E a coroa é o melhor que uma pessoa teve, seria o resumo glorioso de tudo que ele fez de bom na sua vida. Em lugar dele se envaidecer, ele pega aquela coroa e coloca aos pés de Cristo. Então eu adoro quando eu coloco tudo perante Cristo. O Edson tem uns cachorrinhos lá que ele gosta demais. Mas o Edson tem que colocar esses cachorrinhos daqui, Senhor. Se de repente um cachorrinho daquele morrer, obrigado, Senhor, pelo tempo que eu tive. Teve um rapaz que ele se acidentou. Ele teve um pequeno desvio e se acidentou e ficou tetraplégico. Assim que ele saiu do hospital, ele disse: me levem para a igreja, que eu quero agradecer a Deus pelo que me aconteceu. Isso sim é quebrantamento, é submissão. Ele não foi reclamar porque agora só podia mexer os olhos e a boca não. Segundo critério, adoração só na verdade. E aqui onde você pode questionar os cultos e a adoração contemporânea.
você vai ver que não são uma adoração baseada na verdade, não tem nada a ver com santificação. Adorar é santificar-se, é separação do mundo do pecado e do diabo, é diferença do mundo do pecado e do diabo. Em Efésios 4,15 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o propósito da vida cristã, do trabalho na igreja, da adoração. Todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso só pode ser feito conforme esse modelo, seguindo a verdade em amor. Se o que eu estou fazendo não está de acordo com a verdade, ou seja, com o modelo bíblico, e eu não faço movido pelo amor, eu não vou crescer, e eu não vou ser tido como um adorador. Ainda sobre a adoração na verdade, Efésios 5,18, é dito: não vos embriagueis com vinho. Aqui o vinho é apenas simbólico de todos os vícios, manias e pecados escravizadores. Então tem um imperativo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. E aqui está o modelo, viu? O modelo específico de como deve ser o hino e o cântico. Diz: hinos e cânticos espirituais, pneumáticos, e não carnais. Se tem os hinos espirituais, tem os hinos carnais, movidos por uma adoração visceral, cujo Deus é o ventre, como denunciou Paulo. Ele diz: salmodiando, cantando e salmodiando ao Senhor. Não tem nada a ver com nenhum de nós. O culto é para Deus. Malaquias 13,18, o Velho Testamento finda Deus dizendo que se você não quer adorar em espírito e em verdade, se você quer misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, você vai terminar em maldição. Mas aqui ele vai dar um critério. Primeiramente ele diz em Malaquias, o verso que eu quero salientar, o 18, mas dentro do 16 ele diz: a razão do fracasso do povo de Israel, que os levou ao cativeiro, e mesmo que voltaram do cativeiro, ainda não tinham se prostrado perante Deus, não tinham se rendido perante Deus. Ele diz: então aqueles que temem ao Senhor, faz parte do modelo, temer a Deus, levar Deus a sério, falam com cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, possessão peculiar de Deus, são meus. E os outros: eu nunca te conheci, nunca tive nada com você, mas eu te louvei, eu profetizei, eu expeli demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, nunca tive nada com tua patifaria, com tua liturgia exuberante, tua adoração extravagante, nunca. Porque os que eu escuto, que serão meus, e eles serão meus, 17, diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia que farei, eles serão para mim particular tesouro. Ou seja, para Deus a coisa mais preciosa que tem em cima desse planeta aqui são esses adoradores em seu coração e espírito prostrados diante de Deus, que temem ao Senhor e levam Deus a sério na sua vida. E ele diz: é com esses que eu vou mostrar uma diferença. Que diferença? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E ele estava falando aqui para um povo que era chamado povo de Deus. Você pensa que porque é crente, é evangélico, realmente é de Deus? O próprio Cristo disse: eu não conheço a maioria de vocês. Ainda sobre a adoração na verdade. Adoração e vida não bíblicas é adoração e vida fundada no engano do falso ensino. Olha o que é dito aqui em Tiago.
Versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Sabe o que é um enxerto? Você tem uma laranja, uma laranjeira, um pé de laranja que dá laranjas doces. E lá tem uma laranjeira que só dá laranjas terrivelmente amargas. Aí pega, tira um galho daquela árvore, rapa o caule daquela laranjeira doce, e amarra, e com o tempo há uma fundição daquele galho da laranjeira amarga na laranjeira doce, e o galho, o ramo de laranjeira amarga passa a receber a seiva da laranjeira doce. É isso que a palavra de Deus faz quando é enxertada verdadeiramente em nós. Quando ela não resvala no nosso coração, quando nós não deixamos que a dureza impeça da semente entrar e o diabo vem e tire, nós impedimos que a pedra da mítica, aquela pedra da carnalidade, nos impeça de amar e de perdoar. Quando nós deixamos que os espinhos da vaidade e do mundanismo sufoquem a palavra, mas aquela palavra é recebida com sofreguidão, e ela vai produzir a 30, 60 e 100. A palavra enxertada. Adorar a Deus é como eu acolho essa palavra. Tem muitos que só obedecem mandamentos sobre prosperidade, sobre se dar bem. Os coaches ou esses mestres de autoajuda estão fazendo muito dinheiro nas igrejas, ensinando como se dar bem. Só que estão ensinando como se perder. Ensinar como se dar bem é ensinar a receber essa palavra enxertada. Lembra, eu estou descrevendo o modelo de Deus. E se eu não receber a palavra enxertada? Ele diz, a qual pode salvar vossas almas, e sede cumpridores. O que é deixar a palavra enxertar? Cumprir a palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Ainda soube adorar na verdade. 1 Coríntios 6, 15 a 17, fala de não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Não tem como você misturar a adoração a Deus com a adoração dos infiéis. Ele diz, por que sociedade, que comunhão tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo imperial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? No YouTube tem cantoras evangélicas que estão pegando literalmente letras do candomblé e cantando. Tem uma lá que diz, quando a roda pequena, a roda grande entrar na roda pequena, e a roda pequena entrar na roda grande. E todo mundo ficou, que coisa maravilhosa, né? Nem nada isso, não está dizendo nada. Mas alguém foi atrás, tem uma música lá do candomblé que fala da roda grande entrando na pequena, copiando até a letra, não só o estilo. A Bíblia diz, sai do meio deles. Apartai-vos e não toqueis nada imundo. Eu estou descrevendo o modelo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhos. Eu vou aceitar o teu culto. Em 2 Pedro 2, 1 e 3 diz, por que é que tem tanta gente enganada? Falsos profetas e doutores que desviam da verdadeira adoração. Do século XIX para o século XX, ocorreu um movimento chamado Movimento Liberal, que dizia que as igrejas, se elas quisessem crescer e influenciar o mundo, elas teriam de se tornar como o mundo. A música do mundo, o teatro do mundo, as coisas do mundo. Isso eram doutores, especialmente que vinham da Alemanha. Olha o que o Pedro diz. Também entre o povo falsos profetas, Velho Testamento, e entre vós, na época dos apóstolos, de Pedro, falsos
doutores, mestres, doutores em teologia, que falam de contextualização cultural, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. Olha, os evangélicos estão sendo, na expressão vulgar aqui do Ceará, avacalhados, mostrando aqueles espetáculos bizarros, ridículos. E diz: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Por exemplo, lá, o pastor que criou a adoração através do Espírito Santo. O cara está rico. Deus aceita isso? Em Isaías, no capítulo 1, especificamente no versículo 3, Deus disse: eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Deus não aceita um culto que mistura coisa de Deus e coisa do diabo. Já no ritmo. Pra Jesus é bem melhor, galera. A gente está aqui, Patrícia e Manuel, com a maior bateria de samba do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Ganhamos, né, galera, o Guinness Book como a maior bateria, 1010 integrantes ritmistas ao mesmo tempo. Isso foi lá em São Paulo. E esse é o 4º ano que eles estão aqui no Rio de Janeiro. A bateria já tem mais de 17 anos de desfile. E eu tô aqui, ó, com o nosso pastor maravilhoso, Davi. Olha que gato. Pastor, conta aí pra nós. Esse ano, qual é o tema da bateria Batucada Abençoada? Então, nosso tema esse ano é Conte a Sua História. Nós estamos passando aí por um período depois do Covid, tantas coisas aconteceram e estamos aqui para contar uma história de superação. E cada um que está aqui tem uma história linda de transformação, porque Cristo nos transformou. Então, estamos aqui para contar uma história, e a história é que a verdadeira alegria vem do Senhor Jesus. E no Rio de Janeiro é especial, né, pastor Davi? Muito especial, porque não podemos, esquecer que essa aqui é a cidade, da escola de samba, a cidade do samba. Estamos aqui com a maior bateria do mundo para adorar o Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta que não quer calar, Patrícia, Manuel e Brasil: o crente pode curtir o carnaval, pastor Davi? Essa é uma questão maravilhosa, porque o crente não só tem que curtir, na verdade o crente tem que estar em todos os lugares da sociedade para ser diferencial. A gente fala que nós fomos chamados para ser luz do mundo. Então estamos aqui no meio do carnaval para ser luz do mundo. Vem pra rua! Vamos curtir! Adorar e viver para Deus. Em Gálatas 2:20, Paulo, você quer um modelo de adorador? Está aqui o modelo. Você pode dizer: já estou crucificado ou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo realmente em você, através da sua vida, recebe glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Você está crescendo espiritualmente. Aqui diz que o apóstolo diz que todo o ministério apostólico era
anunciar, admoestar, aconselhar todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Portanto, terceiro elemento aqui que nós estamos vendo: adorar é viver para Deus. Por isso que Jesus disse: tudo mais é secundário, buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e o resto eu acrescento. Em 2 Coríntios 2:15 diz que, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Quer influenciar o mundo? Não é com culto show, não são com artistas, não são com performances. Aliás, num culto em que se está se preocupando com a batida, com o ritmo, com os instrumentos, não é culto para Deus. Aqui diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. E como é que eu sou o bom cheiro de Cristo? Romanos 11:3 diz que na minha vida eu reconheço que tudo é dele, tudo é por ele e é para ele. O quarto elemento indispensável é adorar só com música racional. Nós vimos que a música rock já foi chamada de música do diabo, porque ela leva às drogas, porque ela não é honesta, não é justa, não é pura, não é amada, não é de boa fama. O histórico do rock leva ao satanismo. O rock não é só odiado por religiosos, não, por pessoas até ateias que tiveram suas famílias destruídas por essa música bestial. Então pode ter certeza que aqui Deus está dando um ver. Como é que eu devo adorar? Eu devo perguntar se é verdadeiro, se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama. Eu sou um adorador espiritual quando eu vivo na perspectiva da eternidade. Se eu não vivo na perspectiva da verdade, se eu não creio realmente que Cristo ressuscitou, então a minha fé é vã, a minha adoração e tudo que eu faço é vão. O quinto elemento é adorar só com música sacra. E aqui entra rejeitar a música profana, indigna de entrar na igreja. Eu poderia colocar um monte de exemplo aqui de música que está dentro da igreja que não deveria entrar. E tem exemplos no YouTube. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém se prive da graça de Deus. Ele fala de raiz de amargura. Uma pessoa amargurada, rancorosa, ressentida, ela não adora a Deus. Uma pessoa devassa, imoral, profana. Sabe o que é profana? Que ele não deveria nem ir para a igreja enquanto não estivesse pronto a se prostrar e se arrepender. Deus disse: quem foi que requereu? Quem foi que deu o direito de você vir para a minha igreja? Se você não quer se consertar, se você não quer que há vergonha, se você não quer se converter. Em Ezequiel 22:26, falando do desastre que foi a vida do povo de Israel, ele diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Profano, profano. Aquilo que não deveria entrar no santuário. Em Hebreus 10:10 diz: temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. O crente é santo. O crente é santuário do Espírito Santo. O sexto, adorar, é cantar com a congregação. Hoje, uma parte do culto são com cantores. Inclusive, tem igreja que gasta 50 mil reais para um desses artistas cantarem na frente. E quando eles estão lá, o culto gira em torno deles. Eu tive um culto de uma igreja em que o culto lá é 3 horas. A pregação é 15 minutos.
nós já vimos que não é a música que é a adoração, não são os instrumentos, não são as batidas, não é o evento em si, não é o encontro em si, é a disposição do meu coração é que é culto. Pode ser que aqui tenha 30 pessoas, 5 estão prostradas perante Deus em seu coração e 25 estão rebeladas. Vocês acham que quantos estão adorando a Deus? 25, que é a maioria, ou apenas 5? Apenas 5. O salmista diz aqui em Salmo 22, 25: o meu louvor virá de ti na grande congregação. Então o salmista diz: pessoalmente eu pagarei os meus votos perante os que temem. Haverá louvor na grande congregação, mas eu é que sou responsável pelo meu louvor. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então Satanás está trabalhando para perverter a adoração. Paulo diz: virá a apostasia, e ela tem a ver com a adoração. O diabo dá 1 a 10 quando a igreja gasta todo o tempo cantando com jograis, com 1001, como um colega disse, com enchimento de linguiça, e na hora da pregação, um pouquinho. E ainda tem um detalhe: toda aquela música são combatidas estridentes do tambor, são psicodélicos, desviam da mensagem, da letra, só para as sensações. Os acordes estridentes das guitarras e contrabaixos. E as pessoas estão ali só pela sensação, pela catarse, para descarregar as emoções da semana. Porém, Paulo diz em 1 Coríntios 7,8, ele diz: da mesma sorte, veja o modelo de Deus, se as coisas inanimadas que fazem som, seja instrumentos musicais, e ele cita 2, seja flauta ou cítara, um de sopro e outro de corda, não formarem sons distintos, som distinto, está entendendo? Algo racional, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Portanto, se a trombeta der som incerto, ou seja, som não inteligível, quem se preparar para a batalha? Então, no modelo de Deus, o meu louvor deverá ser um louvor bem claro na minha mente. Louvor não é para alguém extravasar, para alguém... É dito que nos Estados Unidos eles forçam tantas emoções nos cultos, culto de 3, 4 horas, cantando, pulando, né? E chamam de louvorzão, de louvor quente. Eles forçam tantas emoções que alguns não conseguem ir para o trabalho na segunda-feira, porque estão com ressaca. Culto que produz ressaca. Será que esse é o modelo de Deus? Um culto que produz ressaca? Portanto, ênfase nesse culto congregacional, onde a congregação se une para cantar hinos e cânticos espirituais, lembrando que está todo mundo cantando, mas o culto será particular e individual de cada um. Pode ser que 2 pessoas, a Thelma e a Sueli, uma esteja realmente prestando culto a Deus e a outra está só extravasando. Oh, gostei do culto. A batida, ali é culto quente, sapato de fogo. Mas o coração não está prostrado. O espírito ou a alma deve ser elevados a Deus.
Se todo o seu pensamento e concentração e gosto ou desgosto está no culto, no evento, no encontro, você não está prestando culto. E aqui o tempo não vai dar mais. Tem o modelo do culto de Elias e o modelo do culto a Baal. Vai ficar para outra oportunidade. E adorar a Deus com a vida, para encerrar. Paulo disse que deveríamos ser cheios do Espírito Santo e louvar Ele com cânticos e hinos espirituais, mas não só cânticos e hinos espirituais. Ele disse que com ação de graça, sem amargura no coração. Ele diz aqui as mulheres casadas sendo sujeitas a seus próprios maridos, os maridos amando as mulheres sem irritá-las, os filhos obedecendo aos pais. Isso aqui é adoração. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos. E outro fator muito importante, que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E ele repete: quer louvar a Deus? Com salmos, hinos e cantos espirituais. Vamos então ficar de pé e fazer uma oração de encerramento. Eu vou chamar a irmã Thelma para orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nós sejamos adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade, que não se deixemos levar por esses que criam cultos que faz todo mundo delirar. Todo mundo na segunda-feira está esgotado, que as baterias foram gastas no final da semana, mas eu estou satisfeito, eu adorei a Deus. Nós vimos que não. Como Deus disse para Noé, faz conforme o modelo, e aquilo salvou ele e a família dele. Deus disse para Moisés, faz segundo o modelo. Nós sermos adoradores, sigamos o modelo. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estar ouvindo a Tua Palavra, Senhor, biblicamente, Senhor, e aprendendo, Senhor, do Espírito Santo a revelação. E saímos daqui, Senhor, com a Tua Palavra enxertada no nosso coração, Pai, para que a gente venha sempre lembrar, Senhor, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, Pai, que foi selado em nós, Senhor, nos ajudará, Senhor, a viver conforme a Tua Palavra, Senhor, no poder do Espírito Santo. E assim, Deus, nós chegamos em casa agradecendo e continuando, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade, no nome precioso do nosso bendito e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.